funções trigonométricas, não foi isso? Não funções trigonométricas, a gente viu a integração trigonométrica, perdão, que tinha aqueles macetezinhos de cosseno par, seno ímpar, etc, etc. Hoje a gente vai ver substituição trigonométrica. Estava até dando uma olhada agora, porque, de fato, não é uma das melhores técnicas de integração, assim, não é uma das mais fáceis. Não vou dizer a vocês, meu Deus, como é fácil. Não, mas ela é prática. Se você tiver um conhecimento até ok de funções trigonométricas, de trigonometria, na real, nem chega a ser função trigonométrica, a coisa sai. Porque, veja, eu comentei ontem, eu vou repetir hoje, que é o seguinte. Deixa eu ver se vocês conseguem já ver. Então, eu falei ontem, eu vou repetir hoje. A equação do círculo, de um círculo ou de uma elipse também, só que a elipse tem um terminho embaixo que não nos importa agora. Mas a equação do círculo é basicamente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Então, se a gente quisesse derivar isso aí, a gente podia fazer a derivação... Se a gente quisesse integrar, perdão, se a gente quisesse integrar isso aqui, não esqueça a derivação. Se a gente quisesse integrar isso aqui, para integrar a função, você precisaria colocar em termos de... gente, perdão, calma, eu já estava até escrevendo. Bora lá. Quando começar a compartilhar, avisa aí. Obrigado. Foi? Pronto. Então, eu comentei ontem, no finalzinho da aula, que se você tem uma circunferência, onde a equação dela, do círculo, na real, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, se você quiser integrar, gente, para integrar você precisa ter uma função, né? Então, você precisa de alguma coisa em função de outra coisa. Então, a gente pode isolar o y. Então, se a gente isola o y, fica y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. E, consequentemente, y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a gente precisa ser apto a calcular algumas coisas, certo? Algumas funções nesse formato aqui. A menos x ao quadrado. Quem é esse A? Esse A vai ser sempre um número inteiro, certo? Um número real que a gente vai trabalhando. Na verdade, eu só vi ele até hoje como número inteiro. Eu não sei se pode cair algum número que não seja inteiro. Nunca vi questão que não seja inteiro. Mas é um número. E o x é a sua... E o x ao quadrado é a sua variável em x. Enfim, então, de modo geral, você vai ter 3 casos aqui, certo, gente? 3 casos. Vamos lá. De modo geral, a gente tem 3 casos aqui, que é um caso com seno, vai ter um caso com a tangente e vai ter um caso com a secante. E como é que você vai saber com qual caso você vai utilizar? Então, vamos começar de fato aqui, substituição trigonométrica, né? Substituição trigonométrica. Vocês vão perceber que essa aula de hoje ela é mais prática e menos de definição, porque é só uma técnica que foi encontrada para que você possa integrar melhor algumas coisas. Isso aqui é um pé no saco, viu? Assim, o assunto até que é pequeno, essa é a parte de substituição, mas já digo que é um pezinho no saco. Então, você tem o quê? Você tem as expressões, certo? Então, você vai ter uma expressão que você vai ter que identificar dentro da sua integral. Tá aqui. A expressão que você vai ter que identificar dentro da sua integral. Você vai ter que identificar a substituição adequada, a depender da expressão que você tiver dentro da integral. Então, substituição adequada, certo? E, claro, isso sempre pautado na identidade trigonométrica, certo? Da onde é que a gente tira isso? A gente não tira nenhuma dessas coisas do rabo, né? A gente precisa saber qual é a identidade trigonométrica que vai estar trabalhando durante o período. Então, vamos lá. A primeira expressão que a gente vai utilizar é a raiz de A ao quadrado menos X ao quadrado. Gente, esse é o caso 1, certo? Vai ser o caso 1. Se você encontra o seu A, o seu número,
Subtraindo da sua variável, aí a gente tem que tomar cuidado, porque qual é a substituição que a gente vai ter que fazer? Aí eu vou ficar fazendo assim, eu vou escrever, eu vou sempre ficar voltando essa tabela. Eu vou colocar na tabela o caso, depois a gente vai para o exemplo. Aí eu volto para a tabela e completo o segundo caso, a gente vai. A gente vai ficar indo e voltando. A substituição que você tem que fazer quando tem essa expressão com menos, um número menos da sua variável, é a substituição x igual a seno de θ, onde você tem que tomar que o seu θ, a gente só considera ele d menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Então foi uma técnica que os matemáticos começaram a perceber com recorrência que seria dava para poder aplicar. Vocês perceberem, a gente não vai ter aquela tabela cheia de definição hoje. Hoje é mais jogo e ensino como faz. Jogo lá e ensino como faz. Jogo lá e ensino como faz, certo? Então a gente vai seguindo aqui. Vamos embora. Então, deixa eu só pegar aqui. E eu vou fazer sempre uma e deixo outra para vocês tentarem fazer. E aí a gente segue. Então, e qual é a identidade que está relacionada? A identidade que está relacionada, gente, é a identidade da identidade trigonométrica fundamental, certo? Só que aí eu já vou deixar no formato bonitinho. 1 menos seno ao quadrado de θ tem que ser igual a cosseno ao quadrado de θ. Gente, isso aqui vem de lá de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, viu? Eu já deixei invertido. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos aprender como é que faz e de onde é que vai para cada coisa dessa aí. Imagina que tu tenha, deixa eu deixar aqui em cima para a gente poder acompanhar, mas imagina que você tenha que integrar. Tá? Imagina que você tenha que integrar a raiz de 9 menos x ao quadrado. Só imagina aí, sobre x ao quadrado dx. Então, integrar isso aí. Vocês conseguem enxergar que esse denominador, esse numerador aqui, contém uma raiz que é justamente no formato a ao quadrado menos x ao quadrado? Conseguem enxergar isso aí? Que é justamente quem? 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Conseguem perceber isso aí? Então, uma vez que vocês enxergam a expressão, uma das expressões que a gente vai ver aqui hoje, né? Claro, mas uma vez que você consegue enxergar a expressão aí, então você já tem uma noção de que ali deve haver uma substituição trigonométrica. Beleza? Então, como é que a gente faz? Uma vez identificada qual é a expressão que tem lá dentro, a gente precisa considerar a substituição. Então, a gente pode colocar o quê? Assumir que x, veja, qual é a substituição que a tabela recomenda? Que x seja a vezes seno de θ. Então, x aqui vai ser quem? Quem é o nosso a? Nosso a é 3, tá vendo? 3 vezes quem? Vezes o seno de θ. Porque o nosso a não é 9, o nosso a é a ao quadrado, beleza? Então, tá ali. Então, esse é o nosso x. Onde, claro, vocês já sabem, né? Onde vocês precisam deixar bem claro isso na questão. Só uma questão de formalismo mesmo, porque isso aqui, essa técnica, ela só está definida nesse intervalo aqui, beleza? Menos π sobre 2. Pronto. Se x é isso, eu pergunto a vocês, quem é dx? Dx é quem? Lembrando que isso aqui seria dx de θ, né? Porque a gente está derivando o x em função de θ. Então, quem é dx de θ? É 3 vezes quem é a derivada do seno? É o próprio cosseno de θ. Só que aí eu não preciso colocar o de θ aqui embaixo, né? É a mesma coisa que a gente fazia na substituição normal. A gente coloca o de θ onde? Seguindo ali a função. Então, veja, o nome é substituição trigonométrica. Então, vai rolar uma substituição aqui, querendo ou não. Certo? Pronto. Uma vez que você define quem é o seu x, e pelo x você já chega no seu dx, né? Que é uma das coisas importantes, a gente ainda tem que fazer uma outra definiçãozinha para poder substituir. Veja, a gente já tem o x para poder enfiar aqui embaixo, já tem o dx para poder substituir. Mas e quem é esse trogoiô aí todo? Gente, é por isso que ele dá para a gente a identidade. Porque a identidade é quem? 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a quem? A cosseno ao quadrado de θ. Então, se você tiver
a raiz. Vamos lá. Raiz de... Não é raiz de 9 menos x ao quadrado que tem ali? Pronto. Isso aqui é igual a quem? Olha lá. A gente já pode fazer a substituição, né? Já que faz parte da identidade trigonométrica e a identidade é 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, vocês concordam que isso aqui eu posso multiplicar pelo que eu quiser, né? Como vocês percebem, aqui tem um 9, não tem um 1. Então, eu poderia multiplicar esse rolê todo aqui por 9. Fica aí. E se eu multiplicar esse rolê todo aqui por 9, é como se eu pudesse fazer aqui dentro qual substituição? Eu posso colocar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, certo? É como se o que está aqui dentro, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com essas entidades, a gente começasse a enxergar como algo trigonométrico, porque o nome é substituição trigonométrica. Então, dá 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, que é igual a quem? Gente, isso aqui é igual justamente a quem? 9 cosseno ao quadrado de θ, porque eu não multipliquei tudo por 9 na minha unidade trigonométrica. E por que eu multiplico tudo por 9? Para poder encaixar com a minha substituição aqui, viu? Então tem aqui 9 cosseno ao quadrado de θ, certo? Que, consequentemente, isso aqui é quem? Se a gente fizer a conta, isso aqui é 3 módulo do cosseno de θ. Por que módulo? Lembra que a sua raiz, quando você resolve, poderia ser mais ou menos, né? Porém, a gente vai poder trabalhar sem o módulo por um detalhe. O ângulo está definido entre onde e onde? O ângulo está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, olha aí, é só olhar pelo intervalo, você vai ver que sempre esse cosseno vai ser maior ou igual a zero. É só fazer o círculozinho trigonométrico do cosseno, né? O círculozinho trigonométrico do cosseno, que está aqui. Aqui é 0 e 0, aqui é 1 e menos 1. Como ele está definido de π sobre 2 a menos π sobre 2, ele está de menos π sobre 2 a π sobre 2, ele está definido assim. Ele está definido nesse intervalozão aqui. Então, nesse intervalozão aqui, ou ele é 0, que é quando ele está nas pontas, ou ele assume valores o quê? Maiores do que 0. Ele vai aumentando ali. Enfim, vamos seguir. Isso aqui é só formalismo mesmo, mas assim, a conta está aí, já pronto. Uma vez que você já tem como substituir tudo, porque você já tem o valor de x, que pode substituir, você já tem o dx, você já tem o cosseno, o que é que a gente faz? A gente pega e substitui tudo na sua integral. A sua integral, que antes era raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx, agora ela se transforma em... Quem é a raiz de 9 menos x ao quadrado? É 3 cosseno θ. Quem é x? Porque aqui tem um x ao quadrado, né? Então, quem é x? X não é 3 seno θ, então não é x ao quadrado ali, então fica 3 seno θ ao quadrado. E quem é o seu dx? O seu dx tá aqui, o seu dx ele é 3 cosseno θ de θ. Então a gente sai de uma integral, certo? Que é um pouco chata de resolver, para uma que vocês podem olhar agora e dizer, meu Deus, mas como é que eu vou resolver isso aí? Não, é tranquilo, porque o que vai acontecer aqui? De forma geral, deixa a gente ir desenvolvendo. Oi, Lemão, eu achei 3 cosseno θ por aqui. Veja, a gente relaciona... Vamos voltar lá para a nossa tabelona aqui. A gente relaciona essa expressão com essa identidade. Não é isso? Essa identidade que vem de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. A gente relaciona aqui dentro. Então, a gente tinha aqui, no nosso caso, 3 ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Só que, no caso, a gente tem 9 menos x ao quadrado. É o que importa. Então, nessa relação aqui, veja, o que está lá dentro tem que se assemelhar a 1 menos x seno ao quadrado de θ. Veja aqui, olha, a ao quadrado menos x ao quadrado tem que se assemelhar a 1 menos seno ao quadrado de θ. Como tinha um 9, o que foi que eu fiz com essa identidade? Eu multipliquei tudo por 9. Multiplicando tudo por 9, aí aparece aqui que 9 menos x ao quadrado tem que ser 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, que é justamente esse primeiro pedaço aqui multiplicado por 9. Só que, consequentemente, isso aqui é o mesmo que 9 cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, gente, é só manipular.
É só você ver aqui que você consegue colocar esse 9 em evidência, aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ, e aí 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno de θ. Então fica 9 cosseno ao quadrado de θ. E aí, Lemão, o que foi que eu fiz? Só tirei a raiz. Tá dentro da raiz, eu tirei da raiz. Por isso que saiu 3 cosseno ao quadrado, ou 3 cosseno de θ. Certo? Ou ainda não? Beleza. Então, uma vez que a gente pega... Ah, porque, gente, veio do dx, né? Veja, eu estou substituindo passo a passo. Eu substituí primeiro isso aqui, pelo que a gente encontrou, que é 3 cosseno θ. Depois substituí o x, que está aqui, por 3 seno θ, que a gente vê da nossa substituição lá, que é proposta pela nossa tabela. E depois eu vou e substituo dx, que é quem? 3 cosseno θ de θ. Tranquilo? É o meu dx ali sendo substituído. Uma vez que tudo está substituído, a gente pode simplificar essa expressão. Então, simplificando a expressão, o que a gente tem é... Aqui fica 9 cosseno ao quadrado de θ. Não é isso? Sobre 9 do seno ao quadrado de θ de θ. 9 com 9 cai fora. Então, fica só quem? A integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ de θ. Gente, quem é cosseno sobre seno? Bora lá. Vamos lá. Seno sobre cosseno é tangente. Então, cosseno sobre seno é quem? Cotangente, certo? Beleza. Então você tem cotangente. Só que tá tudo ao quadrado. Então, querendo ou não, o vetor vai ser quem? A integral da cotangente ao quadrado de θ de θ. Isso porque o seno e o cosseno ali estão ao quadrado. É como se você tivesse isso aqui. Você tirasse esses quadrados daqui, né? E trabalhasse eles dessa forma. Aí você faz a substituição. Dá no mesmo, certo? Prontinho. E agora onde a coisa pega. Quem é a integral da cotangente? E aí, a gente já viu em algum exemplo lá atrás, já até disse a vocês, gente, vocês precisam saber essa identidade trigonométrica aqui. Tem uma identidade trigonométrica, minha gente, que diz o seguinte: a cotangente ao quadrado de um número mais... Não, a cotangente ao quadrado de um número é justamente igual a cossecante ao quadrado desse mesmo valor aí, que no caso é o nosso θ menos 1. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas existe essa identidade trigonométrica aqui, certo? Aí, né, por conta dessa identidade trigonométrica, o que é que a gente faz? Substituir ali dentro. Porque você não tem como resolver o rolê da cotangente de cara. Só se você já souber de vez a integral da cotangente. Vai que, né? Se tu souber, melhor ainda. Se não souber, aí segura um pouco aí. Então, isso aqui vai ser igual a integral da cossecante ao quadrado menos 1 de θ. Veja, vocês sabem integrar 1. 1 é θ, né? Porque fica 1 vezes a própria variável. A gente já viu ontem que quando a gente integra uma constante, é a constante vezes a variável que a gente está integrando. Então, suave. E a integral da cossecante, eu já acredito... É porque eu já entreguei a vocês uma tabela de integração, né? A integral da cossecante, vocês precisam dar aquela decoradazinha legal, certo? Ou tentar fazer ela, porque cossecante, ela é 1 sobre seno. Secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno. Aí, por ser 1 sobre seno, talvez você consiga desenvolver dali. É porque chega um momento que você precisa só tipo, já ter decorado, porque você não vai ficar definindo cada fórmula enquanto está fazendo na sua prova, certo? Então, chega aqui, por exemplo, você precisa saber que a integral da sua cossecante é a menos cotangente, certo? É menos a cotangente do número. E, claro, a integral de 1 é o próprio θ, né? Se fosse de 1, se fosse em relação a x, seria x. Mais c. Até aqui, ok? Veja, isso aqui que eu estou fazendo, a menos cotangente, é a integral da cossec
ao quadrado de um número, certo? A integral da cosseca ao quadrado de um número é igual a menos a cotangente. Isso aí eu tenho uma tabela de integração, que eu já até passei a página para vocês olharem essas integrais trigonométricas, os valores. Que é muita função trigonométrica mesmo que vocês têm aí. Pronto. Então, uma vez que a gente passou por isso aqui, eu pergunto a vocês o seguinte: acabaria aí a nossa questão? A integral disso aqui, a gente pode acabar aqui? Sim ou não e por quê? A integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx pode encerrar, pode colocar só como resposta menos cotangente de θ menos θ mais c? Perfeito, David. Tem que mudar para x, gente. A gente começou a integral que é em x, tu tem que mudar para x. Aí vocês podem perguntar, Evandro, mas como é que eu vou sair de θ para x? Porque diferente das antigas substituições, a gente não tem mais a questão prontinha, né? Tipo assim, a gente dizer qual é essa substituição tal é tal para poder fazer. Então vamos lá. A gente até definiu aqui o nosso x como 3 seno, não foi isso? De θ. Então eu vou pegar essa parte aí. A gente não definiu que x era igual a 3 seno de θ. Só que a gente não sabe quem é θ, né? Porque se a gente soubesse quem é θ, dava para a gente dar uma manipuladinha, porque a gente precisa substituir justamente ali θ e cotangente de θ. Então é útil para a gente se a gente souber θ em relação a x. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, isolar o meu seno, e se eu isolo o meu seno, vai ficar quem? X sobre 3. Então, gente, é só lembrar, vocês sabem que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu fizer um triângulozinho retângulo aqui, só para poder avaliar o valor do θ, viu? Se eu fizer um triângulo, o valor que você vai colocar em termos de x no lugar de θ. Então, só para, se você fizer um triângulo retângulo, onde aqui você esteja o seu θ, quem é que tem que ser o seu cateto oposto? O seu cateto oposto tem que ser o x, porque eu acabei de isolar ali e você viu que o seu cateto oposto tem que ser o x, então o x aparece aqui. Então, quem é que tem que ser a sua hipotenusa? Tem que ser o 3. Então, o cateto adjacente, então, beleza, uma vez que você define quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa, o cateto que sobra sempre vai ser o seu a sua raiz, certo? O seu radicalzão lá. Então, raiz de 9 menos x ao quadrado. Perfeito. Por quê? Porque aqui teria que entrar uns y da vida, e aí não vou complicar a vida de vocês, até porque nem o próprio livro complica. Isso aí é fundamentos da matemática quando você pega, mas assim, não vou complicar a vida de vocês, porque nem o livro, nem o professor de cálculo não vai complicar. Então eu já digo logo. No seu triângulo retângulo, quando você terminar de posicionar os termos de acordo agora foi com seno, futuramente já vai ser com tangente e depois vai ter com secante também. Mas assim, quando você termina de posicionar isso, você o lado que sobra é o lado da sua raiz. E uma vez que você tem isso, a gente pode fazer uma avaliação. O que é que a gente precisa lá substituir? É a tal da cotangente de θ, não é isso? Então, gente, quem é a cotangente de θ? Primeiro, tangente é o quê? Bora lá. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E quem é a cotangente de qualquer número? A cotangente tem que ser quem? É o inverso, né? Cateto adjacente sobre cateto oposto. Não é isso? Então, quem é a cotangente de θ? Olhando para o nosso triângulo retângulo. A cotangente de θ é quem? É cateto adjacente, que é raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre o cateto oposto, que é quem? X. Então, a primeira parte da minha integral já resolvi ali. No lugar de cotangente de θ, eu posso colocar menos raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, certo? Tudo isso pelo meu triângulo retângulo. Ok. Só que não está pronto ainda. A gente tem o θ, né? Então, quem é o θ? Gente, o θ é a mais fácil de encontrar. Porque o seu seno de θ não é x sobre 3?
Como é que você encontra o ângulo partindo de um seno, cosseno ou tangente? Pelo arco, né? Então é só puxar o arco seno de quem? De x sobre 3. E acabou. No lugar de θ, o seu θ tem que ser o arco seno de x sobre 3. Vocês lembram, né? As funções arco, ela serve para que você encontre justamente o ângulo que determina que o seno vai dar esse daqui. Então, o arco desse valor tem que dar justamente o seu ângulo. Então, aqui no lugar de θ, você pode colocar quem? O arco seno, arcseno, de x sobre 3 mais c. E aqui está a resposta da sua integral. Agora que você passou para x, aqui está a resposta da sua integral. E aí, difícil? Quero ouvir de vocês. Eu vou passar uma para vocês fazerem sozinhos, dessa primeira substituição que é de seno. Mas aí, acharam difícil? Alguém não entendeu alguma coisa? É trabalhoso. É trabalhoso, assim, muito trabalhoso. Não vou mentir para vocês, porque é muito trabalhoso assim. Eu vou passar uma aqui, certo, para vocês fazerem. Só são 3 casos. Então, são 3 casos. Eu vou passar uma do primeiro caso, vocês fazem. Aí depois eu explico o segundo caso, passo uma do segundo caso, vocês fazem, depois passo uma do terceiro caso. E aí acabou. Certo? Mas é chatinho. Porque tem que pensar em vários detalhes. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, que eu nem sei se tem como eu. Eu vou deixar assim. Não sei se dá para enxergar tudo, porque fica pequenininho a letra. Mas. Ou vocês preferem que eu deixe. Cobra sim, inclusive cai na prova, viu, Lemão? Na real, a prova de integrais normalmente é a única prova que cai questão de fato, resolva a integral. Derivadas e limites, a prova vocês perceberam, eu mandei foto, né? A prova é bem mais de probleminha ou algumas coisas assim. Mas assim, prova de integral, a primeira questão normalmente é resolva a integral e ele bota umas 5 integrais, onde cada integral você vai ser obrigado a usar um método de integração diferente. Então, é uma prova punkzinha aí. Eu vou colocar o exemplo aqui em cima, certo? O exemplo que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte. Estou pegando aqui no livro do Dummies, do Cálculo para Leigos. É a integral de. Ai, pera. Lembrem-se que botar o dx aqui é porque aqui é 1 e o dx está aqui, viu? Dá no mesmo. Então, pode, em vez de botar assim, eu posso colocar o dx em cima. Sem nenhum problema. Pronto. Gente, a gente vai fazer assim. Vocês perceberam que demora um bocadinho para fazer cada questão, né? Fazendo as continhas aqui, eu creio que 10 minutos no máximo aí para vocês estarem fazendo, certo? E aí a gente já pega e continua. Com 10 minutinhos aí, se joguem.
Mais 5 minutinhos. Bora lá? Quem conseguiu fazer? Quem chegou em alguma coisa? Quem não conseguiu nem começar? O importante é chegar em alguma coisa. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é identificar, né? Claro, agora, obviamente, teria que ser desse tipo, porque foi o único tipo que eu ensinei a vocês. Mas vocês têm aqui uma raiz do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Que quem é essa raiz? 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Concordam? Então, a nossa substituição não é a seno de θ. Então, a nossa substituição com x vai ter que ser x igual a 4 seno de θ. Consequentemente, se o seu x é isso, quem é o seu dx? 4 cosseno de θ de θ. E aí você já mata duas coisas. Você já tem o dx para substituir lá da sua expressão
e você já tem o x para poder substituir lá da sua expressão. Só falta arranjar a substituição de quem? Desse troglodita aqui, né? Então, pensando nele, é quem? Vamos lá. Ele é basicamente raiz de 16 menos x ao quadrado. Usando a identidade que está lá dentro, vocês percebem que ele não... que ali tem um 1 menos seno, né? De θ. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode multiplicar lá dentro tudo como se fosse isso aqui. 16, 1 menos... Eita, substituir lá dentro por 16, multiplicando aquela identidade. 1 menos seno ao quadrado de θ. Certo? E uma vez que tu faz isso, isso aqui é igual a raiz de 16 cosseno ao quadrado θ, que por fim vai ser igual a quem? A 4 cosseno de θ. Então você também já tem a expressão para aquele troglodita ali, que é quem? 4 cosseno de θ. Uma vez que você tem todas as substituições, você volta para sua integral e faz. Então, aquela integral ali, ela tem que ser igual a... Onde tem dx, vai entrar 4 cosseno θ de θ. Está aqui embaixo. Onde tem x, tem que entrar 4 seno θ. Só que aquele x está ao quadrado. Então, vai 4 seno θ ao quadrado. E onde tem o troglodita todo ali daquela raiz, vai entrar só quem? 4 cosseno θ. Partindo daí, gente, acabou. É só fazer as devidas simplificações. Vamos lá? Primeira coisa que eu vi aqui. Você chegou até aqui, Fernanda? Então vamos ver o que é que dá para fazer. Os cossenos dá para ir embora, não dá? Cosseno com cosseno dá para ir embora. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima, porque para liberar espaço aqui. Pronto. Tô saindo. Fernanda, se você já chegou aí, você já é uma vitoriosa. Que aí é uma das partes mais chatas, já tá aí. É só identificar onde vai caber cada coisa. Pronto. Isso aqui vai dar igual a integral de... O 4 com 4 também dá para ir embora, né? Então é integral de 1... Vou botar o dθ aqui para fora agora. E embaixo fica quem? 16 seno ao quadrado de θ, não é isso? Eu posso botar esse 16 para fora. Posso colocar esse 16 para fora. Então, deixa eu fazê-lo aqui. Então, enfiando esse 16 para fora, fica 1 sobre 16. Gente, quem é 1 sobre seno de alguma coisa? E aí? Não é a cossec? Não é a cossec? É a cossec. Então, vocês têm aqui... Só que está ao quadrado, né? Aqui está ao quadrado. Então, tem que ser a cossec ao quadrado. Então, vocês têm a integral, na real, da cossec ao quadrado de θ de θ. Gente, eu mostrei para vocês agora há pouco quem era a integral da cossec. Quem é a integral da cossec? Lá a integral da cossec ao quadrado é a menos a cotangente. Então isso aqui é igual a 1 sobre 16. E a integral vocês já sabem que é quem? Mas eu vou colocar o menos para frente porque é menos a cotangente de θ mais c. Então, acabou. Teoricamente, mas aí precisa voltar para o x, né? Mas vocês entenderam como chega até aqui? Você só tem que lembrar que a integral da cossecante ao quadrado do número é menos a cotangente. Beleza? Beleza. Então, uma vez que você chegou até aqui, é só pensar no seu triângulozinho retângulo, gente. Bora lá. A substituição que a gente fez de x foi quem? X igual a 4 vezes seno. Então, eu vou fazer aqui o triângulozinho retângulo. Então, não é x igual a 4 vezes seno de θ? Então, o seu seno de θ é igual a x sobre 4. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seu triângulozinho retângulo, onde θ é esse ângulo aqui estranho, tem que ter x como cateto oposto e 4 como hipotenusa. Sobrando, então, a sua raiz troglodita lá, que era 16 menos x ao quadrado, aqui embaixo. Nesse caso, então, quem é a cotangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cotangente de algum número tem que ser o contrário. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Sendo assim, a sua cotangente, ela tem que ser quem? Quem é o cateto adjacente? Raiz de 16 menos x ao quadrado.
quem é o seu cateto oposto? O seu cateto oposto é x. Então, fica no lugar da cotangente ali, vai ficar quem? 1 sobre 16 vezes 1 sobre 16 vezes a raiz de 16 menos x ao quadrado sobre x mais c. Acabou a questão. Claro, você pode multiplicar aqui, mas assim, acabou a questão. Não é difícil. É chato. Alguém chegou até o final? Ninguém mesmo. Beleza. Vamos para o segundo caso. Jogar na tabela o segundo caso. Gente, mas dúvidas nesse primeiro caso aqui que a gente fez? Alguém tem dúvidas nesse primeiro caso? Fale agora o cálice para sempre. Ok. Então vamos para o segundo caso aqui que eu vou colocar na tabela. Pronto. Você vai. Eita, meu Deus. Você vai printar tudo aí, Stephanie? Tá aí, tá tudo que a gente colocou aqui até agora. Não tá muito organizado, mas dá para. Tirou? Então vamos embora. Eu vou apagar só isso aqui, certo? Para a gente colocar na tabela o caso 2. O caso 2 é o seguinte. São 3 casos, né? Então, o caso 2 agora é o seguinte. Ok, você já sabe identificando essa raiz aí de a ao quadrado menos x ao quadrado. Perfeito. Mas e se fosse uma soma? Ao invés de uma subtração? Você tivesse a ao quadrado mais x ao quadrado. Tem como fazer? Tem sim. Só que a substituição agora não é x igual a seno. É x igual a tangente. Por isso que a gente disse que é o caso da tangente. Certo? Onde essa tangente ela também está definida aí de menos π sobre 2 a π sobre 2. Gente, eu cometi um erro na hora que eu fui mostrar o círculo trigonométrico do cosseno, eu só percebi agora. Quando eu coloquei o cosseno aqui, vocês sabem que aqui o cosseno é 1, menos 1, 0 e 0, e o cosseno é positivo, positivo, negativo, negativo. De menos π sobre 2 é aqui embaixo, e π sobre 2 é aqui em cima. Então, e o círculo trigonométrico é no sentido anti-horário. Então, de menos π sobre 2 a π sobre 2 é esse trecho aqui, viu? Eu percebi agora, quando eu estava escrevendo. Então, por isso que lá o θ era sempre positivo, porque fica sempre na parte positiva do cosseno. Naquele caso lá, né? Enfim, só foi um comentário porque eu acho que eu tinha marcado no lado contrário da última vez. Foi um errinho. Tá. Então, a substituição é com a tangente. E a identidade trigonométrica que a gente vai ter que usar lá dentro agora é 1. Opa, deixa eu mudar sua cor. É 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a secante ao quadrado de θ. Certo? Então, essa é a outra propriedadezinha. Todas as identidades são identidades trigonométricas, certo? E eu vou mostrar a vocês um caso. Deixa eu pegar aqui a questão para a gente fazer. Já eu vou mostrar a vocês que algumas integrais não é muito recomendado que a gente utilize a substituição trigonométrica. Substituição trigonométrica é sempre assim, no último caso. Se você conseguir fazer uma substituição normal, já é ok. Mas, se não, vai ter que ser substituição trigonométrica mesmo. A gente tem que procurar sempre casos mais simples para fazer. Vou fazer aqui do ladinho o caso 2, certo? Então, se eu pedisse para vocês encontrarem a resposta dessa integral aqui, x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4. Não está somando ali dentro.
Não importa, viu? Se é a ao quadrado mais x ao quadrado ou x ao quadrado mais a ao quadrado, dá no mesmo. Então, o primeiro passo, como sempre, é você identificar o caso. Nesse caso aí, você já vê que é uma soma e você já consegue enxergar isso aqui como a raiz de x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 2 é o seu a. Uma vez que você enxerga com isso aí, você já pensa logo, putz, isso aqui é a soma. É uma tangente. Então, é x igual a vezes tangente de θ. Só que quem é o a? É 2. O a é 2, tá vendo? Tá ali dentro. Perfeito. Então, quem é o seu dx? Dx é só derivar e derivado da tangente vai ficar quem? Secante ao quadrado de θ. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ e bota o dθ assim que termina de derivar. Com isso, você já tem o seu x para substituir ali e já tem o dx. Falta achar quem? O rolê que está lá dentro. Para isso, o que é que a gente pode fazer? A raiz de x ao quadrado mais 4 é igual, basicamente, gente, a raiz de 4 vezes a identidade que ele pede para utilizar é quem? Tangente ao quadrado de θ mais 1. Ou 1 mais tangente ao quadrado de θ. Não, tanto faz, certo? Eu coloquei tangente ao quadrado de θ mais 1 porque está nessa ordem aqui. O número está vindo depois. Mas tanto faz, não vai ter erro não. Isso aqui, gente, tem que dar secante, certo? Então isso aqui é igual a raiz de 4 secante ao quadrado de θ. Que é justamente o que tem ali no seu nossa identidade, certo? Na tabela. Então, uma vez que a gente chega nisso, é só fazer tirar a raiz, certo? E a raiz vai ser quem? Vai ser 2. O módulo realmente é da secante. Mas aí, como está naquele intervalo de menos π até menos π sobre 2 até π sobre 2 também, não vai ser sempre esse intervalo, certo? No próximo já vai ter uma mudancinha. Aí você vai ter, então, que é só 2 sec. Enfim. O próprio intervalo que ele já dá já é para obrigar você a, quando sair da conta, já sair todo positivozinho. Pronto. Uma vez que a gente faz isso, a gente pode fazer a substituição. Volta lá para cima e agora a gente tem basicamente tudo, né? A gente tem que isso aqui tem que ser a integral de... Veja que o passo a passo é o mesmo. Só vai mudar o tipo de substituição que a gente está fazendo. Então isso aqui tem que ser a integral de... Quem é o nosso dx? O nosso dx é 2 secante ao quadrado de θ sobre vezes dθ, né? O seu dx está aqui. Quem é x? O x é 2 tangente θ, só que está ao quadrado. E quem é a raiz? A raiz é 2 secante de θ. Nisso a gente pode cortar o 2 com 2. O sec ao quadrado dá para cortar só com o sec de baixo, vai ficar só sec em cima. Então isso aqui vai ser igual, eu vou continuar aqui embaixo, viu? Continuar um pouquinho aqui embaixo. Então isso aqui, gente, tem que ser igual a quem? Secante de θ. Deixa eu... A integral, né? Integral de em cima sobre o secante de θ de θ. Embaixo surgiu um 4 tangente de θ ao quadrado de θ, certo? Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar esse 4 e eu vou botar aqui para fora como um quarto, ok? Só para poder colocar, só deixar aqui dentro coisa sem número. Pronto. Uma vez que você faz isso, o que é que a gente precisa fazer? Socorro. Uma vez que a gente faz isso, o que a gente precisa fazer gente, a gente ainda não consegue integrar isso aqui de uma forma tão fácil, mas tem como a gente fazer uma simplificação. Como assim? Veja, isso aqui é a mesma coisa que a integral de secante de θ vezes 1 sobre tangente ao quadrado de θ, concordam? De θ. Que é igual à integral de... Gente, quem é a secante em termos de senos e cossenos? A secante não é 1 sobre cosseno? É 1 sobre cosseno, secante. E quem é 1 sobre tangente ao quadrado? E aí? 1 sobre tangente ao quadrado não é basicamente o inverso da tangente? Veja, a tangente é seno sobre cosseno. Tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Se você tem 1 sobre isso, você inverte, e aí surge quem? Em vez de ser seno sobre cosseno, fica cosseno ao quadrado sobre seno ao
quadrado de θ, certo? E nisso você consegue simplificar e vai aparecer, faltou dθ. Dθ. E nisso vai aparecer para vocês a integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ, certo? A gente já chegou em uma integral muito parecida com essa e agora a gente pode fazer substituição. Agora, gente, regra da substituição normal, a gente chama de u aqui o seno de θ, consequentemente o nosso du é quem? Cosseno de θ de θ. Gente, é aquela substituição normal, a primeira regra que eu ensinei a vocês. Então a gente transforma isso aqui na real numa integral. Então, isso agora que é interessante. Você vai ter que sair depois de u para θ e de θ para x. Então vão ser umas voltas, aí vai ficar voltando, né? Mas bora lá. Então isso aqui tem que ser igual a integral de... Veja, cosseno de θ de θ é o seu du. Então aqui entra du. E o seu seno tem que ser u. Então fica u ao quadrado de θ. Ou, u ao quadrado só. Perdão. Sendo assim, gente, é a integral que vocês já estão cansados de fazer, que é... Dá pra gente pegar esse u e colocar menos 2, né? E aí vocês somarem com 1 e depois colocarem dividindo. Então isso aqui vai dar u igual a menos 1 sobre menos 1. Aí só vai ficar, no caso, menos u ao negócio. Eu esqueci de carregar um quarto, né? Aqui tem um quarto, aqui tem um quarto, aqui tem um quarto, do lado de fora da integral aqui tem um quarto. Consequentemente, aqui fora também tem um quarto. Então vai ficar basicamente menos um quarto de... Não, vou fazer separadinho, vá, para não confundir vocês. Vai ficar um quarto de menos 1 sobre u. Ok. Vocês entenderam o que foi que aconteceu aqui? Porque aqui tinha ficado u, tinha ficado isso aqui, né? Porque tinha aparecido um menos 1 embaixo. Menos 1 embaixo dividindo, é só colocar o menos aqui. E isso aqui é a mesma coisa que essa fração. Tá. Vamos seguir. Eu não estou vendo as mensagens, não. Se alguém estiver tirando dúvida, liga o áudio. Então, uma vez que a gente chega nisso aqui, mais c, a gente já está na resposta da integral. Só que aí a gente precisa voltar para x. Para voltar para x, primeiro a gente volta para θ, não é isso? Então, isso aqui é 1 quarto de menos 1 sobre... Gente, aqui é seno, né? Deixa eu já multiplicar. Isso aqui vai ficar basicamente menos 1 sobre 4 seno de θ. Porque o meu u eu não coloquei como seno de θ, mais c. E agora eu preciso só voltar para x, né? Ou botar em x. Botar isso em termos de x é interessante. Porque agora é a hora do triângulozinho. Lembra do triângulozinho? Vamos lá. A substituição nossa foi quem? Só fazer aquele paralelo para achar o triângulozinho. A nossa substituição foi quem? Foi x igual a 2 tangente de θ. Então, a tangente de θ é igual a quem? A x sobre 2. Se a tangente de θ é igual a x sobre 2, vamos fazer aqui o... E lembrando que tangente é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fazendo nosso triângulozinho retângulo, o que nós vamos ter é... Aqui é o seu θ. Quem é o cateto oposto? X. Quem é o cateto adjacente? 2. Então, o lado que sobra é o lado que precisa carregar a nossa... que eu chamo, né? A nossa famosa troglodita. Cadê a questão? Eu já estou perdido, que a questão é essa daqui. Cadê? Começou ali em cima. Pronto. Então, a nossa trogloditazinha, que é quem? X ao quadrado mais 4. Então, vamos voltar para cá. Quem é que a gente precisa substituir na resposta? Seno de θ. Gente, quem é seno? Quem é seno de θ? É só lembrar. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ vai ser x sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Então, se seno é x sobre x ao quadrado mais 4, é só a gente chegar aqui onde tinha a nossa resposta, e onde tem seno a gente substitui por isso. Então, vamos lá. Está dando uma limpeza aqui na área. Então, a nossa resposta é menos 1 sobre 4 vezes... Aí, quem era o nosso seno, que a gente acabou de descobrir? X sobre aquela raiz ali, né? X sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Pronto, mais c. Essa é a resposta da sua integral.
Você pode tentar simplificar, manipular, mas de forma geral, essa é a resposta da integral. Tá bom. Difícil? Difícil, gente? Ou tranquilo? É a mesma coisa de antes, só que agora trabalhando com uma nova identidade e com a tangente, certo? É a mesma, mas é o mesmo rolê. Tá aqui a conta, eu só vou apagar aqui um pouco essas laterais para não confundir vocês, especialmente quem for tirar print. Gente, é chato, sabe? Não é que é difícil, é só porque é chatinho. Tem coisas melhores na vida para você fazer do que isso aqui. Eu vou passar exemplo aqui para vocês, viu? Vou passar um exemplo para vocês fazerem. Mas antes de passar o exemplo, eu só quero mostrar a vocês o seguinte. Gente, às vezes, nem sempre fazer integração trigonométrica é o caminho mais viável. Por exemplo, se eu colocasse para vocês calcularem a integral de. Então, se eu botasse para vocês calcularem a integral de x sobre x ao quadrado mais 4 dx. Se você for fazer isso aí por integração, por substituição trigonométrica, isso aí vai dar um rolo enorme, certo? Quem é o caminho mais fácil? Uma simples substituição, porque nesse caso, se você utilizar o como x ao quadrado mais 4, o seu du é 2x dx. Então você consegue encontrar o seu dx, certo? O seu du tranquilamente. Mas assim, lembra que a gente fazia isso? X dx igual a du sobre 2, aí substituía, que foi logo no início. Então veja, basicamente, nem sempre fazer uma substituição trigonométrica vai ser o caminho mais viável. É recomendado sempre que vocês tentem fazer primeiro pela substituição normal. E você percebendo que não tem como, de jeito nenhum, fazer pela substituição normal, aí você tenta meter uma substituição trigonométrica. Mas assim, a substituição trigonométrica não é a primeira coisa que deve vir à sua mente, não, certo? Ela tá aí, claro, porque tem casos que só sai por ela. Como os casos que eu estou passando para vocês, realmente só sai por ela. Então, ou pelo menos é mais fácil por ela do que por outro método. Então, deixa eu passar um caso da tangente para vocês fazerem. Eu vou dar aí um tempo para vocês fazerem a integral. Eu vou dar 15 minutos. Vamos ver se vocês saem do lugar. Quero que vocês façam a integral de. Se joguem. Se joguem. Eu sei que ela tá um pouquinho diferente ali, porque apareceu um 9 e apareceu um 4, mas dá para vocês fazerem. Agora, eu só vou dar dica, né, para que vocês não fiquem parados 15 minutos por conta disso. Gente, a regrinha não é x ao quadrado mais a ao quadrado, ou ao contrário. Então, nesse caso aqui, quem é que a gente tem? Vocês têm aí 3x ao quadrado mais a ao quadrado. Mas no caso, mais 2 ao quadrado. Então, só hashtag fica a dica aí para vocês fazerem a devida substituição no momento. Enfim, fui-me.
Gente, eu não quero que vocês comecem fazendo errado, porque eu coloquei um caso novo. Não, não é um caso novo, é o mesmo caso da tangente, mas assim, só uma dica para vocês que pode facilitar. Como aqui não está com a cara exatamente da nossa tabela, né, que é x ao quadrado e etc., você pode forçar a sua função a aparecer desse jeito, certo? E como é que a gente pode forçar isso? Vocês não perceberam que aqui dentro aparece o 3x, mas a gente precisaria como se fosse o termo sozinho? Então você pode trabalhar como fazendo uma simples substituição. U igual a 3x, certo? E consequentemente, quem é du? Seria 3 o quê? Dx, certo? Então, o seu dx é quem? Seu dx é du sobre 3. E aí, a sua função lá de cima, o que acontece com ela é o seguinte: você começa a ter na real quem? A integral de. Gente, dx é du sobre 3. Então, vai ter du em cima, 3 embaixo, multiplicado pela sua função ali, que vai ficar u ao quadrado mais 4. Então, vocês percebem que a gente sai de um caso que não parece com a nossa, mas aqui chega num caso que parece, certo? Só cheguei aqui para poder dar a dica, porque isso aqui vai ser fundamental aí para vocês. Vocês não podem chegar e fazer tudo que a gente vem fazendo partindo daquilo ali, mas vocês podem fazer partindo daqui, porque o ao quadrado é como se fosse o seu x ao quadrado. A letra não importa, né? Então vocês podem trabalhar tudo em cima disso aqui, e quando a gente chegar em termos de u no final, volta para x.
mais 4 minutinhos, gente.
Lá? E aí? Deu quanto aí a de vocês? Quem disse aí que conseguiu, deu quanto? Gente, galera, dá pra me ouvir? Vocês conseguiram fazer? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Veja aqui o que foi que eu fiz, né? Eu parto de uma substituição primeiro para poder chegar numa equação, uma funçãozinha que seja a cara do que a gente já está trabalhando. Então, se é uma soma, a primeira substituição, claro, vai ser o quê? Vai ser vai ser x igual a quem? Nesse caso não é x, né? Nesse caso é u. U igual a tangente, não é isso? Então, o nosso a é quem? É 2, porque é 2 ao quadrado que dá 4, vezes a tangente de θ. Pronto. Sendo assim, o nosso du é igual a 2 secante ao quadrado de θ. E esse trogloditazinho aqui embaixo, a gente já sabe que é só o quê? É só pegar ele e colocar o 4 meio que assim, que vai ficar 1 menos quem? 1 menos tangente, ou menos não, perdão. Tangente ao quadrado de θ mais 1, não é isso? É a identidade. Isso aqui é quem? É 4 secante ao quadrado de θ, que dá 4 secante, ou dá 2 secante de θ. Beleza? Isso aqui é o normal, né? A gente sempre está fazendo. Pronto. Uma vez que vocês fazem isso aqui, a gente pode substituir tudo na nossa expressão lá, onde a gente vai ter o nosso du, que é 2 secante ao quadrado de θ de θ. Eu esqueci de colocar o dθ aqui do lado. Onde você tem o 3 e onde você tem no lugar da sua função ali, você tem o 2 sec de θ, certo? Dá para cortar esse 2 com esse 2, dá para cortar a secante, beleza? E a gente vai ficar basicamente com a integral de 2 secante ao quadrado de θ. Deu 2 não, perdão. Vai ficar com 1/3 da integral, jogando 3 para fora, né? Da secante ao quadrado de θ de θ. Qual é a integral da secante, gente? Ao quadrado. Eu não sei mesmo não, tô perguntando a vocês porque eu não sei mesmo não. Viu? Tem na tabela, a gente pode... É só sec, né? É só sec, perdão. Qual é a integral da secante? Isso. Qual é a integral da secante? Tá certo, David, é isso mesmo, que cortou. Qual é a integral da secante? Oi, pessoal aí já colocou. Gente, existe uma tabela, viu, de integrais de funções trigonométricas, por isso que eu estou perguntando. Então, a integral da secante é a raiz da tangente, é isso? Deixa eu olhar aqui no chat. Alguém falou aí no chat, eu realmente não sei não qual é. É raiz da tangente, Daniela colocou aí. Será? Ln do módulo da secante mais a tangente. Deixa eu, por via das dúvidas, eu vou pesquisar. Integral da secante. Porque eu não estou com acesso à tabela aqui agora, por isso que eu não... Por isso que eu não entrei muito nisso. Mas pera aí. Não estou acompanhando aqui o chat. David colocou aí que é o quê? É isso. Ah, você tentou fazer por aquelas que eu fiz, né? Dá para fazer por substituição, a da secante, dá para fazer. Mas é um rolê que vai ficar enorme. Tô tentando aqui só pegar, gente. Espera aí. Só um minuto. De fato, não sei de cabeça com a integral da secante.
A integral da secante a gente pode transformar em 1 sobre cosseno, mas não sei se ajuda muito. Mas é isso mesmo, é o ln da secante mais tangente. É isso que David falou mesmo. ln da secante mais tangente. Então isso aqui vai ser 1/3. Gente, é assim, é esse rolê mesmo. Você tem que sair procurando aí essas integrais. É 1/3 do ln da secante de θ mais a tangente de θ. Ok? Mais c. Normalmente a gente usa módulo aqui, né? Para garantir que esse valor aqui vai sempre dar positivo por conta do ln. Beleza. Então, uma vez que você chega aí, agora é hora de montar o seu triângulozinho, não é isso? E com esse triângulo... Pronto. E com esse triângulo a gente pega e substitui tudo. Só que o triângulo agora é em termos de U, e depois a gente ainda tem que voltar para X. Não se esqueçam disso. Então, uma vez que a gente chega nisso aí, o que é que acontece? A gente vai ter quem? Montar o triângulo retângulo. Montando o nosso triângulo retângulo, a gente partiu da substituição U igual a 2 vezes tangente de θ. Então, tangente de θ é quem? U sobre 2. Lembrar que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o nosso triângulozão retângulo tem que ser quem? Sendo θ aqui, você tem que ter cateto oposto U adjacente 2 e aqui acabar entrando quem? O nosso U ao quadrado mais 4. Então, se a gente quer a secante de θ, quem é secante, gente? Secante é 1 sobre cosseno, né? Então, secante é 1 sobre cosseno. Ou seja, é o inverso do cosseno. Quem é o cosseno? Cosseno de θ é basicamente cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante, já que é o inverso, é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, aqui acaba entrando 1/3 do ln de... Em vez de secante, a gente vai colocar hipotenusa, que é a raiz de U ao quadrado mais 4, sobre o cateto adjacente, que é 2, mais... E quem é a tangente de θ? Tangente de θ é sempre quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente já vai obter diretamente U sobre 2, né? É o que a gente acabou de desmembrar, que é o U sobre 2 mais C. Só que nossa função não é em U, nossa função é em X. Só que a gente pegou e substituiu. Onde tem U, a gente pode colocar quem? 3x, que foi a primeira substituição que a gente fez. Então, onde tem U aqui, a gente coloca 3x. Então, isso aqui é 1/3 do ln de raiz de 3x ao quadrado. Gente, 3x ao quadrado dá o 9x ao quadrado do início, né? Mais 4 sobre 2, mais 3x sobre 2, isso aqui mais c. E com isso nós acabamos a nossa questão. Beleza? Tranquilo, meu povo? Vocês podem ver aí que essa era a resposta correta da questão mesmo. Eu peço que vocês tomem muito cuidado. Veja, sempre que você pegar uma integral que não é exatamente a cara da função, mas que você consiga transformar isso como a cara da sua função da identidade, você aplique. Foi o que a gente fez aqui. A gente fez uma substituiçãozinha para poder chegar lá. Deu para entender? Podemos ir para a tabela e colocar o último caso? Pronto. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai colocar agora o último caso na tabela, já que ninguém se pronunciou aí com dúvida. E o último caso é justamente o contrário. A gente já viu a soma, a gente já viu a subtração, mas foi de A do número pela variável. E se você tiver uma subtração agora ao contrário? Veja, a soma não faz diferença, se é x mais A ou A mais x. Mas a subtração faz diferença, se é A ao quadrado menos x ao quadrado e se é x ao quadrado menos A ao quadrado. Faz diferença. Então, nesses casos aqui, a nossa substituição não é com a tangente, não é nem com o seno. É com a secante. Então, vai ser A vezes a secante de θ, beleza? Onde esse θ agora está definido, gente, entre 0 e π sobre 2. Ou ele também dá uma possibilidade aí de você fazer que é entre π e 3π sobre 2. Não sei dizer a vocês o porquê. Eu sei que a matéria de Fundamentos da Matemática explicaria a vocês o porquê que é esse limite de integração aqui. Nem o próprio livro de vocês mostra isso. Posso até dar uma procurada para poder entender isso. Nunca soube. Então não vou saber ajudar exatamente o porquê que é nesse intervalinho aqui. E a identidade que a gente vai utilizar é a seguinte.
é a mesma da de cima, só que a gente vai agora inverter, né? Vai ficar secante. Ai, que tá ficando horrível. Pera. Secante ao quadrado de θ menos 1 igual a tangente ao quadrado de θ. Pronto. Então, gente, é sempre o mesmo processo. Só que agora vamos mudar um pouquinho, que é com o menos, né? Deixa eu pegar aqui ao contrário. Tá. Deixa eu só pegar um negócio aqui, viu? Tá. Deixa eu só pegar uma função aqui, eu vou fazer junto com vocês. Pronto, vou pegar aqui do outro livro. Eu vou fazer junto com vocês. E aí depois eu não sei se essa, eu vou já passar o exercício de casa, certo? E aí vocês finalizam. Como é sempre a mesma coisa, deixa eu só pegar aqui a do caso 3. Cadê caso 3? Tá, caso 3. Eu vou passar aqui esse rolê. Integral de x ao quadrado menos 9 sobre x dx. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que eu vou apagar algumas coisas que estão nas imediações. Para não... Essa daqui já tem muito tempo que a gente fez. Pronto, só para poder seguir aqui com o espaço um pouquinho mais clean. Vou apagar aqui, só que com cuidado para não apagar a tabela. Pronto. Meu Deus. Voltou, peraí. Pronto. Então, bora lá. O que é que a gente pode primeiro fazer aqui? Sério. Avançou demais. Aqui. Então, primeiro, o que é que a gente pode fazer? Gente, tá travando muito aqui a tela. Muito. Peraí. Peraí, viu? Não sei se vocês conseguem ver aí o que é que tá acontecendo. Tá bem sinistra a coisa. Deixa eu copiar aqui de novo. A integral de raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x dx. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre faz é o seguinte: acabou de identificar que aqui você tem o seu x ao quadrado menos 9, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Sendo assim, o seu a é 3, e pelo seu a ser 3, você faz o quê? X igual a 3 secante de θ. Beleza? 3 secante de θ. Uma vez que você tem aí 3 secante de θ, o que é que vai acontecer? A gente precisa achar o seu dx, não é isso? Então, quem é o dx? Vamos lá? Quem é a derivada da secante de θ? A derivada da secante de θ é a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Eu já falei sobre isso quando a gente estava vendo as derivadas lá de algumas funções trigonométricas. Já passei por isso aí, em algum momento. Então, uma vez que tem a derivada é esse rolê aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o troglodita, né? É esse bicho aí todo da raiz. Então, esse bichinho da raiz, que fica raiz de x ao quadrado menos 9, a gente pode reescrever ele como a raiz de 9, abre parênteses, secante ao quadrado de θ menos 1, que é a identidade que a gente é recomendado utilizar. Para que isso aqui se torne quem? No final das contas, a raiz de 9 tangente ao quadrado de θ, e assim a gente consiga sair com 3 tangente de θ. Beleza? 3 tangente de θ. Uma vez que a gente sai com essa aqui, o que é que a gente faz? A gente segue agora para nossa substituição da nossa função aqui em cima, né? Do nosso integral. Então, essa integral aqui, ela é... O troglodita lá de cima se torna 3 tangente de θ,
O x de baixo é 3 secante de θ. E o dx é quem? É 3 secante θ, tangente θ de θ. A gente consegue cortar secante com secante, 3 com 3. Beleza? Dali. Sobra quem? Sobra a integral. Eu vou colocar o 3 para fora, certo? Esse 3 que sobrou. Fica 3 vezes a integral de tangente ao quadrado de θ de θ. Veja aí se eu viajei ou se é só isso mesmo que sobra. Ou eu errei alguma coisa, não foi? Tá, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto. Então, uma vez que a gente está aqui, a pergunta agora é: quem é a integral da tangente ao quadrado de θ? E aí? Eu já mostrei quem é a integral da tangente, mas não sei se vocês viram a integral da tangente ao quadrado. A integral da tangente eu mostrei quando eu fiz a regrinha da substituição, né? Que eu transformei a tangente em seno de θ sobre cosseno de θ e fiz uma substituição de θ e aí fiz uma substituição onde u era o seu cosseno. Mas aí aqui não funciona porque está ao quadrado. E aí, como é que a gente faz? Sugestões? E aí, galerinha? O pior que você sabe. Vamos lá, gente. Integração trigonométrica aí, as integrais trigonométricas que a gente o tempo todo já viu aqui. Deixa eu ver aqui. Pode. Pode sim substituir. Só que você sabe dizer quem é a integral da secante ao quadrado? Eu sei que você sabe quem é a integral da. É verdade, a integral da secante ao quadrado é a tangente, porque é o contrário. Tá, perfeito. Ele foi mais esperto que eu aqui nesse sentido. Valeu, David. É isso mesmo. 3 vezes. Gente, a tangente ao quadrado a gente pode substituir por quem? Por secante ao quadrado de θ menos 1, que é o que a gente já vem trabalhando aqui, minha gente. Porque aí o que vai acontecer é, quando você for calcular a integral da secante, o que é que vai acontecer? A integral da secante ao quadrado é a própria tangente. Olha que esperto. Porque se você derivar a tangente da secante ao quadrado, então integrar a secante ao quadrado é voltar para a tangente. Menos θ, né? Porque a integral do constante é a constante vezes o negócio. Mais c. Beleza. Então agora a gente só tem que voltar, certo? De θ para x. Para voltar, a gente já sabe que é com o nosso triângulozinho de sempre. Então vocês têm quem? X, a gente utilizou que era 3 secante de θ. Consequentemente, secante de θ era igual a x sobre 3. Sendo assim, se você pegar o seu triângulo retângulo aqui, que eu peguei esse triângulo, tá horrível. Tudo bem? Vamos lá. Gente, quem é secante? Secante é 1 sobre có. Secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Consequentemente, é a inversa do cosseno. Se cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então a secante tem que ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, o seu x tem que ser a hipotenusa e o seu cateto adjacente tem que ser o 3. Consequentemente, só sobra para a gente aqui colocar o nosso x ao quadrado mais menos 9, certo? Uma vez que a gente encontra isso aí, a gente pode já substituir, porque quem é tangente? Tangente desse triângulo retângulo tem que ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente tem que ser igual a... Aqui é o seu θ, né? Então, tangente tem que ser igual a raiz de x ao quadrado menos 9, perdão. Menos 9. Sobre cateto adjacente, que é 3. Então, aqui já dá para a gente substituir, que é 3 vezes. Já, o tangente ali já entra. X ao quadrado menos 9, a raiz, sobre 3. Menos, a gente precisa encontrar o θ. Gente, vamos lá. Encontrar o θ existem algumas formas aqui, certo? A forma que eu recomendo é a seguinte. Se você sabe que a secante de θ, veja só, se você sabe que a secante de θ é x sobre 3, é porque o cosseno de θ é quem? É 3 sobre x, certo? Porque a secante inverte. Sendo assim, o ângulo
o seu ângulo tem que ser quem? O arco cosseno de 3 sobre x, porque o ângulo é sempre visto pelos arcos, certo? Outra forma de você fazer é colocando o arco tangente desse rolê todo aqui. Mas eu prefiro fazer assim, portanto que você encontre o arco de alguma coisa, tá suave para colocar no lugar de θ. Então, o arco cosseno de 3 sobre x está valendo, certo? Mais c. Eu vou só mudar isso aqui. Vou só colocar aqui 3 sobre x, vou fechar assim, mais c, e eu vou mudar aqui na frente para um pochete também. Pronto. E aqui está a resposta da sua integral. Vocês perceberam que é tudo repetitivo, né? Só muda que o que a gente tem qual é o tipo de substituição que você vai ter. Tudo vai partir dessa tabela. E isso é substituição trigonométrica, certo? Eu não vou passar exemplo desse último caso, vocês perceberam que é tudo repetitivo. Eu já vou passar diretamente os exercícios aqui de casa, certo? Então, para casa aí, vocês vão ter a página. Eu volto na tabela assim, quem quiser printar a tabela, né? Então, o exercício aí é da página 436, questões de 4 até a 30, que são tudo questão de substituição trigonométrica para vocês treinarem, ou não, vai que você tem uma substituição mais simples. Então, cuidado que você pode ter uma substituição mais simples para poder fazer e não sabe. A tabela está aqui, quem quiser tirar print da tabela. Beleza? E só falando agora um pouquinho, né? Amanhã, o que a gente vai ter para fazer é um rolê um pouco chato. A aula toda de amanhã tem que começar, e eu vou tentar a gente começar às 8 horas, mas eu aviso hoje à noite se a gente vai começar às 8 ou 8 e meia mesmo. A aula de amanhã, ela é de frações parciais. Existem 4 casos, ou são 3 casos, eu não me recordo agora, de frações parciais, certo? Eu preciso que vocês entendam muito bem os casos 1 e 2. Os outros 2 casos vai ser um rolê mais... Mas assim, eu vou explicar. São 4, né? Os outros 2 eu vou explicar, mas é enorme. É enorme. A aula da manhã é longa. Se não der tempo, a gente finaliza na sexta, já está um dia atrasado mesmo, não faz mal não. E aí na sexta-feira a gente pega integração imprópria, integrais impróprias, que tem um limite envolvido, que é com o limite de integração vai para o infinito. E na segunda-feira a gente encerra o curso com estratégia de integração. De qualquer forma, a gente vai terminar segunda-feira, certo? Meu objetivo amanhã é dar uma noção muito boa sobre frações parciais. Eu não garanto que vai sair todo mundo aqui. Stephanie, eu estou pensando... Não, é segunda mesmo, Stephanie. Como atrasou essa segunda, ia terminar essa sexta, vai para segunda-feira. Ah, meu Deus, perdão. Então, terça-feira, segunda-feira é feriado. Tá liberado todo mundo. Não lembrava não que era feriado. Agora eu só vou precisar ver uma coisa com vocês. Um desses dias aí eu tenho médico. Acho que terça-feira que vem eu já tenho médico, viu? Eu vou conversando com vocês. Eu digo. Eu tô liberado na segunda-feira que é feriado sim. Eu só vou conversar com vocês depois sobre o horário. O horário e o dia certinho da nossa última aula. Mas, gente, a nossa última aula é só estratégia de integração ou estratégia de integração não. É só aplicações, certo? Eu podia finalizar sábado, mas tem um pessoal que eu sei que não pode participar no sábado. Agora, se não tiver problema para o pessoal assistir a versão gravada do sábado, por mim a gente pode finalizar sábado pela manhã. Certo? Eu digo para vocês daqui para sexta-feira. Eu vou analisar direitinho e a gente termina, certo? Então, do mais é isso. Amanhã a gente chega aqui. Eu confirmo o horário mais tarde para vocês. Vou parar aqui a apresentação. E valeu, galerinha. Valeu mesmo, viu?